objetivo da pesquisa é investigar como as deputadas estaduais que foram eleitas aqui no Paraná em 2022 geriram suas campanhas eleitorais, com um foco especial na desigualdade da distribuição de recursos entre homens e mulheres. A pesquisa ela buscou entender como o financiamento eleitoral afeta o sucesso das campanhas femininas, identificando os padrões de gastos e as estratégias de comunicação mais utilizadas, tanto no ambiente tradicional quanto digital. Além disso, a pesquisa explora os desafios enfrentados pelas mulheres em um cenário de subrepresentação política e dificuldades financeiras. Para alcançar os objetivos propostos, eu utilizei dados de prestação de conta do Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa adota, sim, uma abordagem quantitativa e descritiva. Primeiro, os dados sobre as despesas eleitorais dessas candidatas foram coletados e categorizados de acordo com as diferentes tipologias de gasto. As principais categorias incluíram gastos com estratégias tradicionais, moderna, despesa com organização e outras. O processo de coleta envolveu a tabulação dos dados das deputadas eleitas, cruzando os dados de gasto com o desempenho eleitoral. A metodologia permitiu identificar como os diferentes tipos de despesa influenciaram os resultados eleitorais e quais padrões de comunicação foram mais eficazes para essas candidatas. A pesquisa assim revelou uma série de conclusões importantes sobre a gestão das campanhas eleitorais, com foco especial na alocação de recursos financeiros e nas estratégias de comunicação adotadas. Um dos principais achados foi a disparidade significativa na alocação de recursos entre candidatos homens e mulheres. De acordo com os dados, muitas das candidatas enfrentaram grandes desafios para financiar suas campanhas, refletindo a desigualdade estrutural presente no sistema político brasileiro. Por exemplo, enquanto algumas candidatas como Flávia Francischini, do União Brasil, e Mabel Canto, do PSDB, receberam mais de R$1 milhão para suas campanhas, outras tiveram acesso a valores significativamente menores, o que limitou suas opções de comunicação. Flávia Francischini investiu cerca de 80,9% de seu orçamento em estratégias tradicionais, como propaganda de rádio, televisão e materiais impressos, enquanto outras candidatas, como a Clara Pinheiro, do PSD, alocaram mais de 65% de seus recursos em estratégias de comunicação digital, como redes sociais e anúncios online. A análise revelou que o tipo de gasto realizado pelas candidatas influenciou diretamente o sucesso de suas campanhas. Aquelas que investiram mais em métodos tradicionais de campanha, como distribuição de panfletos, presença em eventos e comícios, tiveram melhores resultados nas regiões que os eleitores eram mais conservadores ou de maior idade. Candidatas que priorizaram as estratégias modernas, como o uso de mídias digitais, Big Data, para a segmentação de eleitores, enfrentaram dificuldades, especialmente nas áreas rurais e com menor acesso à internet. No entanto, essa estratégia ela foi eficaz em áreas urbanas, como no caso da Clara Pinheiro, que obteve grande sucesso utilizando predominantemente métodos digitais. Candidatos que investiram de maneira equilibrada em estratégias tradicionais e modernas, como a Ana Júlia, do PT, e Cristina Silvestre, do PSDB, conseguiram otimizar sua presença tanto no meio digital quanto físico, atingindo um público mais amplo. Ana Júlia, por exemplo, destinou 43% de seus recursos para estratégias tradicionais e 37% para estratégias digitais, o que lhe permitiu uma abordagem diversificada e efetiva em diferentes nichos de eleitores. Mabel Canto, que gastou mais de 70% de seu orçamento em campanhas tradicionais, obteve um excelente desempenho, especialmente em áreas rurais. Seu enfoque em campanhas presenciais, com o uso de carro de som, adesivo e eventos em massa, se mostrou bastante eficaz para engajar eleitores de regiões com menor acesso à internet. A pesquisa assim destacou a subrepresentação feminina na política e como o acesso desigual aos recursos financeiros se mostrou um dos principais obstáculos enfrentados pelas candidatas mulheres. A ausência de uma legislação que obriga a distribuição equitativa dos fundos partidários entre homens e mulheres é um fator chave para essa disparidade. Mesmo com a implementação das cotas de gênero, que incentivam uma maior participação das mulheres nas eleições, a falta de controle sobre a distribuição dos recursos pelas lideranças partidárias continua limitando o sucesso de muitos candidatos. Em termos de comparação entre as deputadas eleitas aqui no Paraná, observou-se que a cantora Mara Lima, do Republicanos, com 86,4% de seus recursos
alocados em campanhas tradicionais superou candidatas que investiram em estratégias mais modernas. A candidata Clara Pinheiro, por outro lado, destacou-se como a candidata que mais investiu em campanhas digitais, 65,8% de seus gastos, focando fortemente no alcance de um eleitorado jovem e urbano. A tabela que apresentamos na pesquisa, no artigo, mostra uma clara diferença nas alocações de recursos. Candidatas como a Luciana Raffagnini, do PT, que focou 83,8% de seus recursos em estratégias tradicionais, teve um alcance mais limitado no meio digital, o que impactou a sua capacidade de expandir sua campanha para outros grupos demográficos. A minha pesquisa ela traz uma contribuição para o debate sobre a representatividade feminina na política e destaca a necessidade de uma reforma no financiamento eleitoral que garanta uma distribuição mais justa e equitativa dos recursos entre homens e mulheres. As candidatas enfrentam dificuldades adicionais ao concorrer em um ambiente político onde a alocação de fundos não é igualitária, o que reforça a importância de mudanças na legislação para promover uma maior participação feminina nas esferas de poder. Concluímos que as campanhas eleitorais eficazes combinam estratégias modernas e tradicionais, e que a desigualdade no financiamento é um obstáculo significativo e que deve ser abordado para garantir eleições mais justas. Muito obrigada.